Olá, a paz do Senhor. Que bom, estamos hoje já na nossa lição de número 7. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Sou muito grata a Deus pelo privilégio e oportunidade que eu tenho de dividir com os irmãos a palavra de Deus. Eu já quero agradecer cada comentário, as orações. Não mereço o carinho dos irmãos e somente a eternidade para pagar o carinho dos irmãos. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. Fique comigo até o final desta aula, nós vamos aprender bastante. Também lá no final da aula eu vou mandar um abraço para todos os irmãos que comentaram na minha lição de número 5. E hoje na lição de número 7, nós vamos falar sobre a queda do ser humano. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Dificilmente encontraremos alguém que desconheça a história de Adão e Eva, sobre a história da serpente, sobre o fruto proibido. São poucas pessoas que não conhecem essa história. Mas infelizmente muitos têm este acontecimento como ficção, como uma história apenas, e não como uma realidade fatal, que atingiu toda a raça humana. Hoje nós vamos tentar entender de fato o que existe nos detalhes desta história literal que nós ainda desconhecemos. Nós estudaremos a respeito da doutrina bíblica, da queda humana. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da soberania divina, sobre a vontade de Deus, sobre a vontade de Deus em relação à vontade do homem. Também vamos olhar quanto à natureza do homem ser má e que esta maldade ela somente pode ser retirada por intermédio de Jesus Cristo. E muitas pessoas têm dúvida e perguntam: foi Deus que criou o mal? Quando é que o mal entrou no mundo? E hoje nós falaremos sobre isso e sobre muito mais. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio, soberania divina e muitas outras coisas. Então hoje nós vamos aprender bastante. Esse trimestre está maravilhoso. Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos mais da sua palavra. E no primeiro tópico nós vamos falar sobre o livre-arbítrio do ser humano. O direito que nós temos de fazer as nossas escolhas. Quando Deus criou o mundo, Ele viu que tudo era bom, mas Ele deu responsabilidades ao homem. E uma destas responsabilidades era guardar o jardim, pois havia perigos, supostamente, que rondavam aquele jardim. Deus entregou tudo nas mãos de Adão, colocando apenas uma restrição dentre todo aquele paraíso, dentre todas as árvores frutíferas. Deus diz para Adão: olha, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele você não poderá comer, mas de todas as árvores que estão aqui nesse jardim, sim, você poderá comer. Nós fomos criados, quando Deus criou Adão, Ele criou com autoconsciência, vontade, emoções, sentimentos, e esta vontade é o que nos dá o direito de escolher, de desejar as coisas e de fazer as nossas próprias escolhas. O homem tem desejos e ele pode escolher o que melhor lhe apraz. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. E esta palavra nós não encontramos na Bíblia Sagrada, nós não encontramos isso, mas encontramos diversos textos que nos dão base para isso, onde nós encontramos as pessoas escolhendo, entre servir a Deus e não servir, escolher a bênção ou escolher a maldição. Então Deus nos dotou disso, de liberdade de escolha. Encontramos na Bíblia Sagrada o homem traçando o seu próprio caminho. Nós não somos robôs controlados por Deus. Nós temos consciência da nossa própria existência e da nossa posição
no universo criado por Deus. Nós sabemos quem somos nós, né? Em que posição nós estamos em relação a toda a criação. Josué, quando nós lemos Josué, nós vemos Josué fazendo a sua escolha em relação ao povo israelita. Eles estavam preferindo adorar os deuses pagãos. E Josué então faz um discurso para eles dizendo: olha, vocês eu não sei, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Está em Josué capítulo 24, versículo 15. E os israelitas escolheram em não ouvir a voz de Deus, do que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Está em Hebreus capítulo 4, no versículo 7. E as nossas escolhas, elas interferem em nós sermos abençoados ou não. Qual seja a nossa resposta ao amor de Deus, é porque Deus nos deu a capacidade de fazer as nossas escolhas. Está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. No ponto 2, a soberania divina. Quando nós estudamos sobre a soberania divina, nós nos deparamos com um dos mistérios da doutrina da vontade de Deus em relação à vontade do homem e as responsabilidades do homem. Uma pergunta que fica para nós: a liberdade do homem condiciona e ela impõe limites sobre a vontade de Deus? A nossa mente, ela é finita para entender os mistérios de Deus com relação às leis que governam a conduta humana. Como entender uma ação nossa, que pode ser livre, escolha nossa, entretanto, ser a operação da vontade de Deus e assim ela ser determinada? Nós temos um exemplo suficiente para nós em relação a isso. Os irmãos de José não venderam aos ismaelitas, que o vendeu para os egípcios. E quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, José não disse que aquilo era um desígnio de Deus? Mas eles não fizeram aquilo tudo de livre e espontânea vontade, eles mesmos quiseram, movidos pela inveja, jogar José no poço, depois tirá-lo e vendê-los aos ismaelitas, né, por 20 moedas de prata, menor do que o preço de um escravo. E os ismaelitas venderam José para os egípcios, e nós vemos o sofrimento que José teve. E ali, quando ele se revela para os seus irmãos, ele disse: olha, Deus tirou proveito de tudo isso e me trouxe para cá para cuidar de vocês. Mas foi de livre e espontânea vontade que eles fizeram isso. Então é um mistério muito grande para nós, a vontade de Deus e a soberania de Deus. Quando nós falamos de soberania de Deus, essa expressão, ela se refere ao absoluto, irresistível, infinito e incondicional exercício da vontade de Deus sobre tudo que Ele criou. Nada está fora do campo da soberania de Deus, apesar de que muitas coisas não são vontades de Deus, porém é a vontade permissiva de Deus. Ele permite que aconteça a violência, a maldade e tantas outras coisas. Um exemplo que nós temos na palavra de Deus é a respeito de Jó. Não era o desejo de Deus que Jó passasse por tudo que ele passou, mas foi a vontade permissiva de Deus. Então Deus, ele permite, ele governa e usa tudo para os seus objetivos e para a sua glória. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano sobre o destino final dos homens. Nós não podemos contender com Deus por causa dos seus desígnios, por causa da sua vontade soberana. Pode o barro contender com o oleiro porque o fez de uma forma ou de outra forma? Está em Jeremias 18:6. O Senhor, ele age como lhe aprouve
Ele faz conforme Ele planejou e Ele deseja. Está em Isaías 29:16 e também 45, versículo 9 e o versículo 10. Deus, Ele não é um déspota, Ele não é um tirano, Ele não exerce autoridade arbitrária, né, ou absoluta sobre as pessoas, né? Ele nos deu o direito de escolher. Deus, Ele não é um tirano como muitos dizem, porque as ações de Deus, elas são fundamentadas em seu amor, em sua justiça e em sua sabedoria. Como José, talvez nós também não estejamos entendendo, né, os acontecimentos, mas um dia entenderemos o porquê de todas essas coisas. Não foi assim que Jesus disse para os seus discípulos, quando Ele estava ali lavando os pés de cada um deles, e Pedro não queria de jeito nenhum que Jesus lavasse os seus pés. Jesus então diz para eles: olha, hoje vocês não entendem o que eu estou fazendo, mas um dia vocês entenderão. Está em João capítulo 13, no versículo 7. O que nós precisamos? É descansar em Deus, porque a vontade dele é soberana. Está em Salmo 37, versículo 5. O ponto 3, a responsabilidade humana. Deus deu responsabilidade para Adão lá no Éden, e nós também temos responsabilidades. E qual é a nossa maior responsabilidade? Obedecer a Deus, seguir os planos de Deus, que são melhores do que os nossos planos. Deus, Ele faz uma comparação entre Israel e os recabitas. Deus mandou que colocasse os recabitas à prova e levassem eles para uma recâmara e oferecessem para eles vinho, né, fermentado, e eles disseram não. Então Deus disse: olha, os recabitas, eles ouvem e obedecem a palavra do pai deles, Jonadab, e o meu povo não obedece a minha palavra. Está em Jeremias capítulo 35, versículo 13. Se não obedecermos Deus, Ele não nos obrigará a isso. Ninguém é obrigado a obedecer Deus. Mas vai chegar um tempo em que todos nós prestaremos conta de tudo que nós fizermos segundo as nossas escolhas. Está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e também no capítulo 12, versículo 14. Você tem alguma dúvida da realidade do juízo final? Você tem alguma dúvida da condenação eterna, do lago de fogo, do céu? Tem alguma dúvida? Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Segundo tópico, nós vamos falar sobre a queda, um evento histórico e literal. Como o escritor aos Hebreus escreveu: nós pela fé cremos que os mundos foram criados. Pela fé nós cremos que essa história ela é literal e que ela aconteceu realmente. O homem ele foi criado perfeito lá no Éden, colocado em um lugar perfeito, mas com perigos à volta. Por isso que Deus deu a ele a responsabilidade de guardar aquele jardim. Mas ele foi criado, além de ter sido criado com livre-arbítrio, ele foi criado com a possibilidade de pecar. A história do Éden ela é real e disso nós não temos dúvida. Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia, porque ele é presciente. Então alguns podem perguntar: por que Deus não interveio e não permitiu que acontecesse a queda? Olha, o desejo de Deus é que nós o amemos, que nós o obedeçamos, mas por amor, de livre e espontânea vontade, sem pressão, né? Sem obrigação, mas por vontade própria. É isso que Deus deseja. A mesma coisa que Deus desejava daquele primeiro casal, que eles obedecessem a Deus, a sua palavra, por amor, sem medo, mas com temor, que nós o obedeçamos com prazer, sem constrangimento. Este é o desejo de Deus. Nós já falamos sobre a soberania divina em relação ao livre arbítrio do homem. Deus, ele pode intervir a qualquer momento na história, na nossa vida, mas ele nos deixa livre
para fazermos as nossas próprias escolhas. Primeiro ponto, a possibilidade da queda, o que acabamos de falar. Deus criou o homem perfeito, mas com a possibilidade de pecar. Era ele, aquele primeiro casal, que queria fazer aquela escolha. Deus criou Adão perfeito, com a possibilidade de pecar. Ele deveria passar no teste de não comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele precisava passar no teste da obediência e do domínio próprio. Nós somente sabemos se nós vamos resistir, se nós formos tentados ou provados por Deus, assim como foi Adão. A árvore no jardim era a prova da obediência de Adão. E as consequências, Deus apontou, a única coisa que ele não podia fazer, que era comer daquele fruto, e Deus também apontou para ele quais seriam as consequências que ele ia ganhar, receber, se ele comesse daquele fruto. Seria morte física e morte espiritual. Seria o afastamento de Deus. E as consequências, elas foram ditas para Adão. Se ele não resistisse àquela prova, ele teria que arcar com as suas consequências. Morte física e morte espiritual. Era o afastamento de Deus e Adão pagou para ver. Ponto 2. A realidade da tentação. Deus, ele não é o autor do pecado, nem do mal, e Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado por ninguém. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 13, e também em Lucas, capítulo 4, quando Jesus foi conduzido ao deserto e foi tentado pelo diabo. Quando Satanás tentou Eva, ele não veio como ele era de verdade. Ele veio camuflado, em uma roupagem que não era sua. Ele veio na pele de uma serpente para enganar as pessoas. Ele não manifesta-se na forma real que ele é. E aqui em Gênesis, ele é a serpente que engana. Nós devemos ter cuidado para nós não sermos enganados por ele. Paulo, temeroso disso, escreveu para a igreja de Corinto. Ele receava que os irmãos fossem enganados pela serpente, assim como Eva foi. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Talvez Eva já estivesse rondando aquela árvore, desejando aquele fruto, e o inimigo, ele observa as nossas atitudes. E aquele fruto despertava um desejo naquela primeira mulher. O diabo, então, esperou o momento certo, atacou Eva sozinha, desprotegida. Deus não tinha falado com ela, e sim com Adão. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Quando nós temos a mente de Cristo, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nós nos apegamos às verdades de Deus. Porém, se não pensarmos nas coisas celestiais, nós somos presas fáceis. O desejo do inimigo é atingir a nossa mente, é controlar, dominar a nossa mente. E como ele atacou a mente de Eva, o desejo dele é fazer o mesmo conosco, E além de mentiroso, João 8,44, ele quer colocar dúvida em nossa mente em relação à palavra de Deus, como ele fez com Eva. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia e dizem, mas eu não acho que é tanto assim, eu não acho que isso é pecado, eu não acho. O inimigo vai soprando na mente das pessoas para que elas comecem a duvidar das verdades bíblicas, assim como ele fez com Eva. O diabo comenta com Eva como se ele tivesse ouvido um boato no jardim do Éden, e ele diz para ela, olha, ele questiona a ordem de Deus, abre aspas, ele diz, foi isso mesmo que Deus disse para vocês não comerem do fruto? Deus não disse que vocês iriam morrer. Deus disse mesmo, nenhuma árvore. Ele negou a palavra de Deus, abre aspas, quando ele diz, não morrerás.
e ele substitui então a verdade de Deus em relação ao fruto. E Eva ainda acrescenta, né, naquele diálogo com ele, que Deus disse: olha, nós não podemos tocar e nem comer. Deus não diz não tocar, Deus diz não comer. Onde Eva fracassou é onde nós também fracassamos. O desejo da glória, o desejo do poder, ser como Deus, era o desejo do diabo e fez brotar este desejo no coração de Eva. Está em Isaías capítulo 14, versículo 14, né? O desejo de ser como Deus. Foi o mesmo desejo do diabo lá no céu. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo e ele desperta esse desejo naquele primeiro casal. Ser como o Altíssimo, né? Saber, conhecer entre o bem e o mal. Sempre ele ofereceu o que os homens desejam: glória, poder e fama. Foi isso que ele ofereceu para Jesus lá no deserto. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos deste mundo, toda a glória deste mundo. E infelizmente muitas pessoas têm fracassado nessa parte, e hoje não é diferente. Ele faz esta mesma oferta para cada um de nós. Infelizmente muitos estão aceitando esta proposta. Por que Eva ficou ali ouvindo, né, uma serpente? Será que elas falavam naquela época? Por isso que Eva não estranhou? Por que ela deu lugar ao diabo? Já que ela tinha domínio sobre a criação, ela podia ter repreendido aquela serpente falante, mas ela ficou ali, atenta, discutindo com ela a respeito da palavra de Deus. Quando nós ficamos ouvindo o discurso, né, do diabo e não nos apegamos à palavra de Deus, nós fracassaremos como aquele casal fracassou. E a pergunta é: onde estava Adão, que deixou Eva tanto tempo sozinha, a ponto dela ter um diálogo com uma serpente e comer do fruto proibido? Ele descuidou-se de suas responsabilidades e ele também deu lugar ao diabo. Quando Eva comeu do fruto proibido, que a Bíblia não fala qual fruto é, infelizmente muitas pessoas, né, querem forçar os textos bíblicos e falar quando Deus não fala. A Bíblia não relata que fruto é. O fato é que ela comeu, foi agradável para ela a vista, ela levou para seu marido, e a atitude de Adão é que nos assusta. Por que ele não brigou com Eva? Por que ele não chamou Deus? Por que ele comeu do fruto, né? Ao contrário, também ele comeu do fruto. E eu li algo maravilhoso no comentário bíblico ASB sobre este relato de Adão não deixá-la sozinha com seu pecado, de não deixá-la sozinha com a sua transgressão, pois nós sabemos que quem foi enganado foi Eva. Adão, ele não foi enganado, ele pecou deliberadamente, né? Paulo escreveu que foi Eva que foi enganada e não Adão. Por isso ele carrega a culpa do pecado ter entrado no mundo. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e Romanos capítulo 5, no versículo 12. Ele pecou deliberadamente e mergulhou o mundo no pecado e no julgamento divino. Quando Adão decidiu comer daquele fruto proibido com Eva, é uma tipologia de Cristo. Nós sabemos que tudo na Bíblia converge a Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica, né? O assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Cristo, né? Então Adão, ele quis transformar-se em pecador para ficar com a sua noiva, com a sua esposa, que Deus tinha dado para ele. Assim também é Jesus Cristo. Ele quis se fazer pecado, a fim de que pudéssemos ficar com ele para sempre. Isso sim é amor, isso sim é graça. Deus permitiu que Adão e Eva
fizessem suas próprias escolhas. Mas Deus já estava pronto para tudo, preparado para tudo. Deus não tem uma carta na manga, um plano B. Não, o plano da redenção. Ele foi feito antes da fundação do mundo. Já estava tudo pronto caso o homem pecasse como ele pecou. Deus sempre esteve no controle de tudo. Porque os planos de Deus são antes de que as coisas aconteçam, inclusive o plano da redenção. Terceiro e último tópico, as consequências da queda de Adão. Tudo tem consequência, todo o nosso pecado tem consequência. Isso é desde lá dos nossos primeiros pais. O pecado de Adão não trouxe consequências somente para eles ali no jardim, mas esse pecado passou por toda a raça humana, para todas as gerações futuras. E quais foram estas consequências? Além da que já falamos, a morte física, e é por isso que todos nós morremos, e que este é o salário que nós recebemos por causa do pecado de Adão, e por isso nós fomos destituídos da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23, e também Romanos capítulo 6, versículo 23. É uma herança pecaminosa passada a todos. A transmissão do pecado e morte espiritual, que é a perda da comunhão com Deus. Somente Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, pode reatar a nossa comunhão com o Pai. Mas aquele casal, eles perderam muito mais outras coisas do que apenas estas, né? Eles perderam a inocência, eles viram que estavam nus. Eles perderam o desejo da amizade com Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam no jardim, como se eles desconhecessem a onipresença de Deus e o conhecimento prévio de Deus de todas as coisas. Eles foram expulsos do jardim. Eles perderam um lugar de delícias e foram para uma região desértica. Tudo que o diabo disse a Eva que seriam depois de desobedecerem a Deus, nada daquilo aconteceu. E o pior de tudo, eles passaram a ter consciência do pecado, perderam o brilho espiritual, perderam a glória, né? Pois o desejo por trás de tudo aquilo é que eles queriam ser autossuficientes, viverem longe do domínio de Deus, sem dependerem de Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. Por que Deus não deu outra chance a eles? Visto que era a primeira vez que eles estavam errando, era o primeiro pecado daquele casal. Porque de fato eles não se arrependeram. No texto nós não encontramos nada que nos leve ao desejo deles de se arrependerem. Pecados são perdoados somente quando eles são confessados. Quando as pessoas buscam arrependimento e abandonam a prática pecaminosa. Isso não aconteceu com aquele primeiro casal. Ao invés disso, ao invés de se arrependerem, de se redimirem com Deus, não. Eles começaram a buscar culpados. Colocaram a culpa em Deus. Adão colocou a culpa em Eva. Eva colocou a culpa na serpente. E eles não se arrependeram. Como seria o mundo se aquele casal não tivesse pecado? Nós não sabemos. E nunca saberemos de fato como seria o mundo se eles não tivessem pecado. O fato é, nós já nascemos com esta herança pecaminosa. Herdamos dos nossos primeiros pais, que é chamado de pecado original. Mesmo a criança inocente, ela já nasce com esta herança pecaminosa, até que ela chegue à fase da inocência. E depois da fase da inocência, ela possa então, ela mesma, transgredir as leis de Deus. E eu quero abrir aqui um parêntese, né, sobre essas linhas de pensamento do pecado original. Agostinho, Lutero, Calvino e mesmo o apóstolo Paulo, eles acreditavam nesta herança pecaminosa. E nós também acreditamos nesta herança pecaminosa que nós herdamos
de Adão. Mas existem aqueles que discordam totalmente ou discordam em partes desta herança pecaminosa chamada pecado original. Nós temos Pelágio, que contestou, e também a Igreja Católica, ela também, e outras teólogos também contestam este pecado original. Quando uma criança ela morre em sua inocência, todas elas estão no paraíso com Deus, independente de qual seja a forma que elas morreram, guerras, infanticídios, como no caso de Herodes, quando ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, está em Mateus capítulo 2, versículo 16, acreditando que mataria Jesus, o rei dos judeus, também no tempo de Faraó, lá no Egito, no tempo dos israelitas lá. Eles, aquele casal, perderam o domínio sobre a terra, perderam o domínio sobre os animais, sobre a natureza, perderam a imortalidade. Todos foram julgados. A serpente, por ter dado lugar ao diabo, passou a rastejar, mas não se sabe ao certo como era a serpente naquele tempo, se ela andava, se ela voava. A terra também foi julgada, ela passou a produzir espinhos. O homem foi julgado, ele ia comer do suor do seu rosto, ele sentiria fadiga e cansaço. A mulher também foi punida, o parto dela a partir daquele momento seria com dor, ela seria dominada pelo seu marido e o desejo dela seria o desejo do seu marido. Mas nem tudo estava perdido quando nós continuamos a ler o texto. Havia esperança para a humanidade. Deus não anulou as consequências do pecado, mas Ele anulou a sentença da condenação eterna. E em Gênesis 3 e 15 é apresentado o proto-evangelho. Adão e Eva foram os primeiros a ouvir a respeito da redenção humana, a respeito do evangelho, a respeito da esperança vindoura. O Salvador é apresentado para a humanidade e também a destruição de uma vez por todas de Satanás. Lawrence Richards, um teólogo, ele escreve que nós encontramos esperança neste texto. Quando Deus veste aquele casal com roupas feitas de pele de animais, indicando que haveria derramamento de sangue para haver redenção. Nós seríamos vestidos com roupas de santidade. E isto apontava para Cristo. Havia esperança quando Deus procurou o casal pecador no Jardim do Éden, apontando para Jesus quando ele veio à terra para salvar a humanidade e resgatar os pecadores. Nossa esperança está em Cristo, que morreu em nosso lugar para nos redimir, para reatar a nossa comunhão com o Pai. E essa é a nossa esperança, que ainda há esperança. Quais têm sido as nossas escolhas? Será que estamos dispostos a arcar com as consequências dos nossos pecados? Um dia tudo será restaurado. Esta terra, ela geme e um dia ela será transformada. Novos céus, nova terra. Nós também um dia seremos transformados, está em Romanos capítulo 8, versículo 22, e Isaías 33. Nós também seremos transformados. Este corpo nosso abatido, ele será revestido da imortalidade que foi perdida lá no Éden. Este corpo nosso também abatido será revestido da incorruptibilidade que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 ao 54. A morte, ela é a mais triste consequência do pecado, mas a pior delas é a separação eterna de Deus e depois no final nós sermos lançados no lago de fogo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, não deixa de curtir as minhas aulas, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo as minhas aulas, desative o sininho das notificações e depois ative de novo. Toda semana as minhas aulas continuarão chegando aí até você.
E hoje eu quero mandar um abraço para os irmãos da lição 5. Gente, confesso, estou muito corrida, né, com as minhas coisas. E assim, os irmãos vão tendo paciência comigo e eu quero retribuir aqui o carinho de todos vocês. Então, os irmãos que comentaram na minha aula de número 5, eu quero mandar um abraço. Nossa irmã Sandra Sena, da AD em Camaçari, Bahia. Nossa irmã Luciana Alves, da AD em Alagoas. Meire Leal, da Igreja Ebenezer, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Elisama Reis, em Chão de Estrelas, no Pernambuco. Fátima Lucena, de Ananindeua, no Pará, está sempre aqui. O irmão Alamar Sérgio, de Uberlândia, Minas Gerais, um abraço. Neuciete Marques, em Macau, no Rio Grande do Norte. Cristiane Pedral, da AD, em Valinhos, São Paulo. Presbítero Francisco, em São Paulo também. Paulinho Andrade, da AD, em Sergipe. Hudson Macedo, está sempre aqui, um abraço. Em Manaus, Amazonas. O irmão José Nazareno, no Rio Grande do Norte. Rigamera Oficial, querida, não colocou o nome, né, mas vai aqui um abraço a si mesmo. Nossa irmã Zélia Carvalho, em Praia Grande, Ministério Shekinah Ágape. Nosso irmão Edivaldo Barbosa, do Maranhão. Elizabeth Amorim, Belo Horizonte, bem pertinho de nós, um abraço. Josiane Oliveira, da AD, em Olinda, no Pernambuco. Petrúcia Silva, da AD, em Marechal Deodoro, Alagoas. Maria Tereza, da AD, em Nazaré da Mata, Pernambuco. Um abraço para os irmãos aí de Pernambuco que tem prestigiado o meu canal. Também Rosileide Rafael, da AD, em Teotônio Vilela, Alagoas. De Gerson, está sempre aqui, Oliveira, da AD, em Largo Verde, Imperatriz, no Maranhão. Doraci Barros, da AD, Vitória, do Xingu, no Pará. Davi Gamer, da AD, e ele é potiguar, né, do Rio Grande do Norte. Gilberto Costa, da AD, em Birité, Minas Gerais. Zizinha de Abreu, da AD, em Brasília, no Distrito Federal. Eliesete Resplandes, em Marabá, no Pará. Irmão, se eu estiver falando errado, fala aí nos comentários, né, para me corrigir na próxima aula. Fátima Alcione, da AD, em Santos Consul, em Pernambuco. Adeilda Anjo, em Ibateguara, Alagoas. Maria das Dores, em Pedro Canário, no Espírito Santo. Vera Lúcia, da AD, está sempre aqui, irmã Vera, um abraço. Em Benedito Bentes, Alagoas. Lígia Regina, em Lagoa da Prata, Minas Gerais. Um abraço para os irmãos de Minas Gerais também. João da Silva, da Igreja Vencedor em Cristo, em Itaim Paulista. José Luiz Muniz, da AD, Zona Leste Alvorada, Rio Grande do Sul. Presbítero Rubens Galvão também está sempre aqui, da AD da Baixada Santista, no Guarujá, São Paulo. Jacirene Ramos, da Igreja Batista, em Novo Horizonte, no Pernambuco. Meire, em Canaã dos Carajás, no Pará. Fernando Martins, da AD, em Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço para os irmãos aí de Uberlândia. Adelaide, em Paragominas. Cláudia Cunha, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Maria da Penha, em Cariacica, no Espírito Santo. Um abraço a todos os irmãos, né? Que Deus continue te abençoando no Ministério do Ensino, e eu realmente sou muito grata a Deus por contribuir com cada um de vocês, e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.